Josué, capítulo 9. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Faça um acordo de paz com a gente. Pode ser que vocês morem aqui por perto. Mas como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados. Quem são vocês? De onde vêm? Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito. E também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do rio Jordão. A Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho estes odres, eles eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes, mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel. E agora, não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver. Senão, Deus nos castigará. Deixe que eles vivam. Mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, hein? Afirmando que vim de longe, quando vivem aqui mesmo. E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo gibeonita que sairão sempre os escravos, para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda essa terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês. Medo de sermos mortos. Agora, estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor.
Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas, daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para sua adoração. Josué, capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: Venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus, de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laques e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone a gente. Venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele. E na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Ajalon. O sol ficou parado. E a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas, mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para suas cidades, porque o Senhor, nosso Deus, já os entregou a vocês para serem mortos.
Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram, sãos e salvos, para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: Tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Lax e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: Venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: Não tenham medo. Não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido. E puseram na entrada grandes pedras, que estão lá até hoje. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Líbina e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Líbina o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Líbina a Lax. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Lax. E como haviam feito em Líbina, também em Lax mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Lax. Porém Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo. Não deixou ninguém vivo. Depois, Josué e o seu exército foram de Lax até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade, e a tomaram no mesmo dia. E mataram todos, como haviam feito em Lax. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebrom. Atacaram e tomaram a cidade de Hebrom. Mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como tinham feito com Hebrom. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debir e com seu rei o mesmo que havia feito com Hebrom e Líbina e com seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo. Todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza e toda a região de Gozém até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo. E por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal.
Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 47. Aliança com os Gibeonitas. De Siquém, os israelitas voltaram ao seu acampamento em Gilgal. Aqui foram logo depois visitados por estranha delegação, que desejava entrar em um pacto com eles. Os embaixadores representavam ter vindo de um país distante, e isto parecia confirmar-se pela sua aparência. Suas vestes estavam velhas e gastas, remendadas as suas sandálias, bolorentas as suas provisões, e os couros que lhe serviam de odres de vinho achavam-se rotos e atados, como que apressadamente reparados em viagem. Em seu longínquo país, que diziam estar além das fronteiras da Palestina, declararam eles, seus patrícios ouviram falar nos prodígios que Deus operara pelo seu povo, e os enviaram para fazer uma aliança com Israel. Os hebreus haviam sido especialmente advertidos contra o fazerem qualquer liga com os idólatras de Canaã, e surgiu no espírito dos dirigentes dúvida quanto à veracidade das palavras dos estrangeiros. Porventura, habitais no meio de nós? Disseram. A isto, os embaixadores apenas replicaram: Nós somos teus servos. Mas quando Josué lhes perguntou diretamente: Quem sois vós? E de onde vindes? Reiteraram sua declaração anterior e acrescentaram como prova de sua sinceridade: Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, já seco e bolorento. E estes odres, que enchemos de vinho, eram novos, e ei-los aqui, já rotos. E estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Tais asseverações prevaleceram. Os hebreus não pediram conselho à boca do Senhor, e Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles de que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Assim se estabeleceu o tratado. 3 dias depois, descobriu-se a verdade. Ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Sabendo que era impossível resistir aos hebreus, os gibeonitas recorreram a esse estratagema para conservar a vida. Grande foi a indignação dos israelitas ao saberem do engano que lhes havia sido impingido. Esta indignação aumentou quando, após 3 dias de viagem, chegaram às cidades dos gibeonitas, próximas do centro do país. Toda a congregação murmurava contra os príncipes, mas estes recusaram-se a romper o tratado, embora conseguido pela fraude, porque lhes havia jurado pelo Senhor Deus de Israel. E os filhos de Israel os não feriram. Os gibeonitas haviam se comprometido a renunciar à idolatria e aceitar o culto a Jeová, e a conservação de sua vida não era uma violação da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Portanto, os hebreus não se comprometeram pelo seu juramento a perpetrar pecado. E se bem que o juramento fosse conseguido pelo engano, não deveria ser desrespeitado. O dever a que fica empenhada a palavra de qualquer pessoa deve ser considerado sagrado, caso não a obrigue à prática de um ato mau. Nenhuma consideração de lucro, desforra ou de interesse próprio pode, de qualquer maneira, afetar a inviolabilidade de um juramento ou compromisso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Aquele que subirá ao monte do Senhor e estará no seu santo lugar é aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Provérbios capítulo 12, verso 22 e Salmo capítulo 24, verso 3 e Salmo capítulo 15, verso 4. Permitiu-se aos gibeonitas que vivessem, mas ficaram como escravos ligados ao santuário, a fim de fazerem todo o trabalho servil. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Tais condições eles aceitaram com gratidão, cônscios de que haviam estado em falta e alegres por adquirirem a vida, fosse qual fosse o modo. Eis que agora estamos na tua mão, disseram a Josué. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Durante séculos,
seus descendentes estiveram ligados ao serviço do santuário. O território dos gibeonitas compreendia 4 cidades. O povo não estava sob o governo de um rei, mas era governado por anciãos ou senadores. Gibeon, a mais importante de suas cidades, era uma cidade grande como uma das cidades reais, e todos os seus homens valentes. Uma prova notável do terror que os israelitas haviam inspirado aos habitantes de Canaã consistia em que o povo de tal cidade tivesse recorrido a um expediente tão humilhante para salvar a vida. Mas teria sido melhor aos gibeonitas se houvessem tratado honestamente com Israel. Conquanto sua submissão a Jeová lhes tivesse conseguido a conservação da vida, a fraude acarretou-lhes somente desgraça e servidão. Deus havia tomado disposições para que todos os que renunciassem ao paganismo e se unissem a Israel partilhassem das bênçãos do concerto. Estavam incluídos na designação o estrangeiro que peregrina entre vós, e com poucas exceções, essa classe deveria gozar de favores e privilégios iguais ao de Israel. A instrução do Senhor foi: e quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versos 33 e 34. Com relação à Páscoa e à oferta de sacrifícios, foi ordenado: um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Números capítulo 15, verso 15. Tal era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos, não fora o engano a que tinham recorrido. Não era pequena humilhação para aqueles cidadãos de uma cidade real, sendo todos os seus homens valentes, fazerem-se rachadores de lenha e carregadores de água por todas as suas gerações. Haviam eles, porém, adotado a aparência de pobreza, com o fim de enganar, e esta se lhes fixou como distintivo de servidão perpétua. Assim, em todas as suas gerações, sua condição servil testificaria do ódio de Deus à falsidade. A submissão de Gibeon aos israelitas encheu de pavor os reis de Canaã. Deram-se imediatamente passos para tirar-se uma desforra daqueles que fizeram paz com os invasores. Sob a chefia de Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, 5 dos reis cananeus entraram em confederação contra Gibeon. Seus movimentos foram rápidos. Os gibeonitas não estavam preparados para a defesa e enviaram uma mensagem a Josué em Gilgal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Josué capítulo 10, verso 6. O perigo ameaçava não somente o povo de Gibeon, mas também Israel. Aquela cidade dominava as passagens para a Palestina Central e do Sul e cumpria ser conservada, se queria conquistar o seu território. Josué preparou-se para ir logo em socorro de Gibeon. Os habitantes da cidade sitiada haviam receado de que ele repelisse o seu apelo, por causa da fraude que haviam praticado. Mas visto que se tinham submetido ao governo de Israel e aceitaram o culto a Deus, ele se achou na obrigação de os proteger. Não agiu nesta ocasião sem o conselho divino, e o Senhor o animou a aquele empreendimento. Não os temas, foi a mensagem divina, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. Marchando toda a noite, trouxe suas forças diante de Gibeon pela manhã. Mal haviam os príncipes confederados reunido seus exércitos em redor da cidade, quando Josué se achou sobre eles. O ataque resultou no completo desbarato dos assaltantes. A imensa hoste fugiu de diante de Josué pela garganta da montanha, acima, para Bet-Horon, e, havendo galgado a altura, lançaram-se do outro lado, pela descida em precipício. Ali, uma tremenda saraiva irrompeu sobre eles. O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras,
e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que o que os filhos de Israel mataram à espada. Enquanto os amorreus continuavam na fuga precipitada, no intuito de encontrar refúgio nas fortalezas das montanhas, Josué, olhando do alto, viu que o dia seria curto demais para a realização de sua obra. Se não fossem inteiramente derrotados os seus inimigos, de novo se arregimentariam e renovariam a luta. Então Josué falou ao Senhor, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Antes do cair da noite, a promessa de Deus a Josué fora cumprida. Toda a hoste do inimigo havia sido entregue em sua mão. Por longo tempo, deviam os eventos daquele dia ficar na memória de Israel. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo. Abacuque, capítulo 3, versos 11 a 13. O Espírito de Deus inspirou a oração de Josué, para que de novo se pudesse dar prova do poder do Deus de Israel. Conseguintemente, o pedido não ostentou arrogância por parte do grande chefe. Josué recebera a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, aplicou tão delicados esforços como se o êxito dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Fez tudo que a energia humana podia fazer, e então, pela fé, clamou, rogando o auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço todo-poderoso. O homem que ordenou: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. É o homem que durante horas jazeu prostrado em terra, em oração, no acampamento em Gilgal. Os homens de oração são os homens de poder. Este grande prodígio testifica que a criação está sob o governo do Criador. Satanás procura esconder dos homens a ação divina no mundo físico, a fim de conservar fora das vistas a incansável operação da primeira grande causa. Neste prodígio são repreendidos todos os que exaltam a natureza acima do Deus da natureza. Pela sua própria vontade, Deus convoca as forças da natureza para transtornar o poder de seus inimigos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Salmo capítulo 148, verso 8. Quando os gentios amorreus se dispuseram a resistir aos seus propósitos, Deus interveio, lançando do céu grandes pedras sobre os inimigos de Israel. Estamos informados de que uma maior batalha a ter lugar nas cenas finais da história da Terra, quando o Senhor abriu seu tesouro e tirou os instrumentos de sua indignação. Jeremias, capítulo 50, verso 25. Entraste tu, pergunta ele, até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Jó, capítulo 38, versos 22 e 23. O revelador descreve a destruição que terá lugar quando a grande voz do templo do céu anunciar: Está feito. Diz ele: sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Apocalipse, capítulo 16, versos 17 e 21.